Olá, amados. Deus abençoe ricamente a tua vida. Obrigado pelas tuas visitas. Vou falar de algo muito importante, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Vou pegar alguma experiência, tanto como serve para você, como serve para mim, a gente praticar a palavra de Deus. Praticar, que é importante na nossa vida. Não é deixar ela lá aberta em algum salmo e não praticar. Criar até telha de aranha, não. É a palavra de Deus, a gente praticar, ouvir e seguir a lei, a palavra de Deus. Vamos ver o que Deus fala conosco através desse estudo. Em uma parte, num trecho da Bíblia. Porque é eficaz e verdadeira a palavra de Deus. Oh, Rei dos Reis. Diz assim a palavra. A Bíblia é um livro maravilhoso. O que torna a Bíblia um livro tão especial? A palavra Bíblia vem da palavra grega, que vem da palavra biblios, que significa biblioteca ou coleção de livro. Historicamente, a Bíblia é dividida em duas partes. No Antigo Testamento, com 39 livros, e no Novo Testamento, com 27, totalizando 66 livros. Os livros que fazem parte da Bíblia foram escritos durante um período mais ou menos 1500 anos. Cerca de 40 autores provenientes dos mais variados ambientes escreveram. Entre eles, Lucas, médico, Paulo, filósofo, Daniel, o grande estadista, Isaías e Amós, homens simples do campo, reis como Davi e Salomão. A Bíblia é dividida em duas partes, Antigo Testamento e Novo Testamento. Nela podemos ler sobre história, poesia, profecias, a vinda de Jesus, os evangelhos de Jesus e cartas que foram escritas, em sua grande maioria pelo apóstolo Paulo. Deus deixou a Bíblia para nos guiarmos no caminho da salvação e para nos orientar, a fim de obtermos sucesso na educação dos filhos. E como ser feliz no casamento, como ter saúde e muito mais. A Bíblia nos orienta em todas as áreas da vida. Jesus disse que muitas vezes erramos, ficamos desorientados, desanimados por não conhecermos a Bíblia e o poder de Deus. Mateus 22, verso 29. Jesus afirma no livro de João 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade. E, portanto, nela encontramos o caminho da vida eterna e descobrimos o grande amor que Jesus por nós. Amém. Isso é verdade. Deus nos ama, amados. Você sabia que a Bíblia é o livro mais divulgado, mais traduzido e mais vendido no mundo? Porém, o menos entendido pelas pessoas. Mas você pode estar se perguntando, por que muitos examinam a Bíblia e não entendem? Segundo Pedro, capítulo 3, verso 16, nos dá a resposta. Pedro afirma que na Bíblia existem pontos difíceis de entender e que muitos deturpam o texto bíblico. Nem tudo na Bíblia é fácil de entender, como alguns pensam. Por isso devemos seguir a orientação bíblica que vimos na experiência do eunuco. Precisamos de um guia e de alguém, como Filipe, que nos orientou, o eunuco. Entretanto, é o
Espírito Santo que nos guia em toda a verdade. Nenhum ser humano pode interpretar a Bíblia. A Bíblia mesmo se interpreta, mas basta seguir o método correto e que, de acordo com Isaías capítulo 28, verso 10, é um pouco ali, aqui, sobre os mesmos assuntos, ou seja, um texto em João, outro verso em Lucas e assim por diante. Perdão. Em 2 Pedro capítulo 1, verso 1, 21, está escrito que o Espírito Santo inspirou os profetas e apóstolos a escreverem a Bíblia. Não escreveram aquilo que queriam, escreveram o que Deus considera mais importante para nós. Ao buscarmos a compreensão da Bíblia, o Espírito Santo nos ilumina e nos guia em toda a verdade. A Bíblia não tem um índice de assunto. Ela possui somente índice de livros. Devemos escolher um assunto ou tema e ver o que diz a Bíblia toda sobre esse assunto. Assim como estamos fazendo agora. Nós pegamos um tema. Qual foi o tema? A Bíblia. E estamos vendo vários textos que mostram como entendê-la. Porque muitos não compreendem como foi escrita. Enfim, devemos comparar os textos que falam do mesmo assunto. Para a meditação pessoal, devemos estudar a cada dia uma porção da Bíblia e ver o que Deus quer dizer através desse texto. Quando estudamos a Bíblia desta maneira, João capítulo 16, verso 3, diz que o Espírito Santo nos guia e nos convence de toda a verdade. João capítulo 8, verso 32, afirma que a verdade nos liberta dos vícios, dos maus hábitos, melhora nossa saúde, nossa família, liberta da depressão, traz alegria e paz. Isso é importante, a palavra. Muitos pensam que o Antigo Testamento foi inspirado por Deus e revelado pelos judeus. E o Novo Testamento é uma nova revelação de Deus para os cristãos. Quando Jesus diz em João capítulo 17, verso 17, que a Bíblia é a verdade, o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, pois o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito foi o Evangelho de Marcos no ano 44. E Jesus morreu no ano 31. A Bíblia que Jesus usava em seus dias era o Antigo Testamento. Se Jesus seguiu todo o Antigo Testamento, é um sinal que devemos fazer o mesmo. O Novo Testamento nada mais é que uma continuação do Antigo Testamento. Paulo afirma em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, que toda a Bíblia é inspirada por Deus. Em Êxodo, capítulo 31, verso 18, ou Deuteronômio, capítulo 4, verso 13, vemos algo muito interessante. A lei de Deus, conhecida como os 10 mandamentos, foi escrita pelo próprio dedo de Deus em 2 tábuas de pedra. Ela é tão santa que Deus não permitiu que o homem nenhum escrevesse. E escreveu na pedra, para que ninguém apagasse ou alterasse. Em Apocalipse capítulo 22, versos 18 a 19, Deus diz: se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro, ele tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. O ato de tirar ou acrescentar algo à Bíblia pode comprometer a nossa salvação. Temos que ter cuidado com a palavra de Deus.
Jesus diz em João capítulo 3, verso 17, que somos felizes como quando praticamos os ensinos da Bíblia. Tiago capítulo 1, verso 22, afirma que não devemos ser somente ouvinte, mas praticante de toda a palavra de Deus. Continue ouvindo a voz de Deus e aprendendo neste livro maravilhoso, pois a melhor parte da vida só vem quando conhecemos Jesus. Amados, e é verdade, quando conhecemos a Bíblia, que ela liberta de tudo, ela é muito rica, muito eficaz, muito verdadeira. Aqui traz saúde, traz paz, traz alegria, traz tudo na tua vida, amados. Mas é praticar. Aqui, o que eu vejo nas igrejas, é muito caro uma Bíblia. Vou dar um exemplo. Essa aqui eu comprei, foi, se eu não me engano, foi 27 euros. Essa Bíblia. Uma Bíblia simples, não é uma Bíblia de estudo, né? De estudo nem nada. Mas uma Bíblia melhor um pouco, ela custa em torno de 50, 60 euros. É só multiplicar. No Brasil, 60 euros vai dar vezes 3, quase 200 reais uma Bíblia. Então é assim, amados, é muito caro aqui a Bíblia. Então quando eu, da minha parte, quando eu vou evangelizar alguém, a primeira coisa que a pessoa fala: mas eu não tenho uma Bíblia, como que eu faço para ter uma Bíblia? Mas imagina, você dá 60 euros, 50 euros numa Bíblia para oferecer para uma pessoa, para dar para uma pessoa. É complicado. Então, amados, se você que está me ouvindo, se você conhece alguém que tem uma gráfica e que possa enviar essa Bíblia, que chegue aqui no preço mais flexível, para oferecer, ou então até mesmo vender, mas pelo menos por 5 euros, que está em torno de 15, 16, 18 reais mais ou menos, que aí qualquer pessoa poderia comprar. Agora você não vai vender uma Bíblia de 30, 40, 50 euros, a pessoa não vai comprar. E geralmente muitas igrejas aí, isso é fonte de renda. Então é assim, a palavra de Deus não é comprada, é dada, é oferecida. Mas claro que tem o custo dela, claro que tem impressão, tem tudo, isso aí custa dinheiro. Mas também não é tanto. Eu acho que pode ser uma coisa mais simples, mas que venha sem conta. Tanto para mim como eu oferecer para a pessoa, ou então, no caso, vender, mas vender com um preço razoável, que a pessoa possa adquirir e ver que ali é uma coisa que é para edificar a vida dele. Mas não por tanto dinheiro, que a palavra de Deus é gratuita. Eu fico olhando aqui os apóstolos mesmo. Os apóstolos, igual o apóstolo Mateus, o que escreveu o livro, Mateus, Lucas, eles eram ricos, pessoas ricas, cobradores de impostos, pessoas que funcionário público. Mas o que eles fizeram? Largaram tudo aquilo e foram seguir a palavra de Deus. Foram pregar o Evangelho. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Eles ficaram sem nada. Os outros apóstolos, os pescadores, mas eles eram empresários. Eles tinham dinheiro. Largou tudo. Largou os barcos, largou tudo, a pesca, e foi seguir a Jesus. Seguir a palavra de Deus. Falar da palavra de Deus. Então é assim, amados. Eu acho que tem que ser por aí. João Batista, o grande pregador da palavra de Deus, era um homem que jamais qualquer pastor ou bispo, o que for, vai ser como João Batista, um pregador, era um homem simples, que pregava o evangelho aonde? Nas aldeias, nos interiores. Ele andava a pé, ele comia gafanhotos e mel silvestre. Ele morava no mato, na mata, entendeu? Uma pessoa simples, ele se vestia simples, roupa de pele, de animal, entendeu?
porque ele não tinha condições de comprar uma roupa, ir no shopping, ele não tinha condições de, na altura de uma loja ou em algum alfaiate, e comprar uma roupa decente. Ele não tinha esse dinheiro, mas ele tinha muita coisa, que era aquela vontade, aquela sede de falar da palavra de Deus e o que Jesus fez, estava fazendo. Então é assim, o que Jesus fez na minha vida, eu quero passar para você. E assim por diante, a gente tem que fazer isso. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Na altura, eu creio que na altura de João Batista, eles tinham aquela charrete chique, aquelas coisas chique, que hoje é aviões, essas coisas, que eu vejo muitos pregadores aí que tem uma vida de lorde. Então é assim, amados, é a simplicidade. A simplicidade, isso é que é importante. A palavra de Deus fala, nunca de um filho dele há de mendigar o pão. Então assim, para que mais? Isso tudo é vaidade. Vai ficar tudo aqui, mano. Isso vai ficar tudo. Nós não vamos levar nada. Mas nós temos que levar pelo menos uma convicção da nossa salvação e que nós fizemos algo para o nosso Criador. Isso é que é importante. Então, Deus abençoe ricamente a tua vida. Eu vou deixar o meu contato para você que está no Brasil ou outro país. É 351-92-757-2932. Vou repetir. 351-92-757-2932. Se você tem uma gráfica ou alguma coisa e você interessa em falar da palavra de Deus, em pregar a palavra de Deus, em evangelizar as pessoas, que chegue aqui com preço mais flexível, para que eu possa distribuir, oferecer para as pessoas ou vender, mas com um preço simbólico, que não venha tirar muita coisa das pessoas. Eu sei que tem que pagar a parte gráfica, essas coisas todas, tem custo, mas também não é um custo tão alto assim. Eu acho que é um custo mais flexível. Então, se Deus tocou no teu coração, que você me ligue, que a gente possa entrar em contato. Eu não tenho dinheiro, mas eu posso fazer algo, eu posso mandar alguma coisa. De pouco a pouco a gente vai conseguindo. O importante é a intenção. É a intenção e a vontade do nosso coração falar da palavra de Deus. E o resto, os demais serão acrescentados. Dinheiro não é importante. O importante é a nossa intenção, é a nossa comunhão para com Deus e falar da palavra de Deus. Isso é que é importante. Tanto na minha vida como na sua vida. Ou vice-versa. É nós acreditarmos verdadeiramente. Onde tiver 2 ou 3 falando do meu nome, eu estarei presente. Então Deus está aqui, amados. Eu não quero enganar o meu Deus. E você também, eu creio que você não quer enganar o teu Deus. Então, se tocou no teu coração, que você me ligue. Você me ligue para que nós possamos fazer isso em conjunto, em nome de Jesus. Porque aqui em Portugal, a palavra de Deus, meu Deus, deixa a desejar. Muitas igrejas aí, só na misericórdia de Deus mesmo. Tem igreja, amados, aqui, que pede até ouro. Pede até ouro. Levanta, pessoas que, lá no quarto, no seu roupeiro, tem aquele ouro que está trazendo maldição. E a pessoa vai e leva. Então, amados, a gente tem que ter cuidado com isso. Temos que ter muito cuidado e sabedoria. Porque a palavra de Deus é de graça. É de graça. Só a salvação que Ele vai dar para nós, a gente ainda quer mais. E a palavra de Deus fala, juntai tesouros no céu, que não há traça, não há corrói, e nem a ferrugem, e nem ladrão escava e roubam. Mas aqui, eles fazem isso. Então é assim, amados. Você tendo para o dia a dia é o suficiente. Está bom demais. Tudo dá graça. A palavra de Deus fala, tudo dá graça. Mas infelizmente o homem quer mostrar status, bens. Mostrar para o outro que Deus está abençoando ele, que ele é um homem de Deus, que Deus está prosperando a vida dele. Mas não é isso. Deus não quer isso da nossa vida. Deus quer que nós venhamos libertar verdadeiramente e falar da palavra dele. Divulgue a palavra de Deus. Porque onde for pregado o evangelho nos 4 cantos da terra, aí virá o fim. Então já está próximo. A vinda de Jesus já está próxima. Então nós temos que consertar cada dia e cada vez mais. Mas é buscando a palavra de Deus, que é eficaz e verdadeira.
e guarde no teu coração em nome de Jesus. E obrigado pela tua visita. Deus te abençoe ricamente. Estou sempre orando para a tua vida. Amém? Com licença, amados. Vou desligar aqui porque a bateria já está acabando aqui. E pronto. Mas vou dar continuidade. Deus te abençoe.